Então, ó, o exemplo 4, ciclo diesel com propriedades constantes. No início da compressão de um ciclo ar padrão frio diesel, a temperatura vale 300 Kelvin e a pressão vale 96 kPa. Ao final da adição de calor, a pressão é de 5.760 kPa e a temperatura vale 1.850 Kelvin. Considere que no início da compressão, o calor específico a volume constante vale 718 Joule por kcal e o calor específico a pressão constante vale 1.005 Joule por kcal. E a razão entre os calores específicos vale 1,4. A constante universal dos gases vale 8,314 kJ por kmol Kelvin e o mol do ar vale 28,97 kg por kmol. Determine, letra A, taxa de compressão, B, a razão de corte, C, a temperatura e a pressão após a compressão, D, a temperatura e a pressão ao final da expansão, E, trabalho de compressão, F, o calor adicionado ao ciclo, G, o trabalho de expansão em kJ por quilo, H, calor rejeitado em kJ por quilo, o trabalho do ciclo em kJ por quilo, J, a eficiência térmica do ciclo e K, a pressão média efetiva em kPa. Tá? Então, ó, aqui está o diagrama, né, da pressão em função da pressão do volume, né, diagrama do ciclo diesel. Tá? Então, de 1 para 2 é o processo de compressão isentrópica. Tá? De 2 para 3 é a adição de calor a pressão constante. E aqui também tem um trabalho de 2 para 3. De 3 para 4 também tem um trabalho. Tá? Ambos são trabalhos de expansão. Então, o trabalho de expansão vai de 2 até o ponto 4. Bom? Só que de 2 para 3 é o trabalho a pressão constante. De 3 para 4 é um trabalho em processo isentrópico. E de 4 para 1 é a rejeição de calor a volume constante. Ok? Então, nós temos esses dados. Tá? Aqui, ó, temperatura e a pressão na entrada no início da compressão e a pressão máxima, né, P3 de 5.760 kPa. Lembrando que a pressão P2 também vale 5.760 kPa. Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu esqueci de colocar, né, no desenho. Ó, ao final da adição de calor, a pressão vale 5.760 kPa e a temperatura vale 1.850 Kelvin. Aqui no ponto 3, nós temos T3 igual a 1850 Kelvin também. Eu esqueci de colocar no desenho, tá? Aí nós temos esses pontos aí. Bom. Ó, então, nós temos essas relações aqui para processos isentrópicos. Pressão em função do volume, temperatura em função do volume, temperatura em função da pressão, tá? Também esse processo isentrópico aqui também vale de 3 para 4, tá? Estou olhando aqui na figura, ó. Então, um pouquinho. Ó, de 3 para 4. Serve de 1 para 2 e 3 para 4. Essas equações aqui são derivadas da variação de entropia para um processo qualquer, um processo com propriedades constantes. Tá? Aí igual, a variação é igual a zero e dá para deduzir essas fórmulas aí. Bom, letra A. Taxa de compressão. Bom, como na adição de calor, o processo 2 para 3 ocorre com pressão constante, então temos que P2 é igual a P3, que é igual a 5.760 kPa. Processo de 1 para 2. Ó, nós vamos encontrar a temperatura T2, temos a T1, temos a pressão P2, P1 e temos esse K. Tá? Aí a gente joga os valores, a temperatura T2 vai dar 966,4 Kelvin. Bom, nós temos também que a taxa de compressão é o volume V1 sobre V2. Tá? Então, ó, a taxa de compressão é V1 sobre V2, que é igual a P2 sobre P1 elevado a 1 sobre K. Tá? Isso aqui é uma das relações isentrópicas lá. Ok? Então, temos o P2 e o P1, tá? Temos os dois valores, elevado a 1 sobre K, dá 18,63. Essa é a taxa de compressão nesse ciclo diesel aí, tá? Letra B. A razão de corte, tá?
lembram que a razão de corte ocorre aqui, ó. Vou voltar aqui na figura, aqui, ó, de 2 para 3, tá? Então aqui é a razão de corte e de 1 para 2, 1 para 2 é a taxa de compressão, tá? Cuidado, de 3 para 4 não é a taxa de compressão. De 3 para 4 é a taxa de compressão sobre a razão de corte, ok? Vou voltar aqui. Então, ó, razão de corte é o V3 sobre o V2, que é igual ao volume específico 3 sobre o volume específico 2. E, ó, como o P2 é igual ao P3, tá? A gente pode usar essa relação aqui, ó, da equação dos gases ideais, tá? P3 sobre V2 é igual a T3 sobre T2, tá? T3 é 1850, T2 nós encontramos lá no item anterior, aos 66,4 Kelvin. Essa razão de corte dá 1,914, tá? Então, quando o volume aumenta 1,914 vezes em relação ao volume V2, tá? Aí acaba o processo de adição de calor. Letra C. A temperatura e a pressão após a compressão. Bom, elas já foram calculadas, tá? A temperatura T2 vale 966,4 Kelvin e a pressão P2 vale 5.760 kPa. Letra D. A temperatura e a pressão final da expansão, tá? Final da expansão é o ponto 4, tá bom? Então, olha só, P4 sobre P3 é igual a V3 sobre V4 elevado a K, tá? Isso aí, ó, esse caso aqui é para o processo de expansão, caso isentrópico, ok? Então, a gente pode usar essa regra aqui, tá bom? E a relação V4 sobre V3 é a taxa de compressão sobre a razão de corte, tá? Portanto, V3 sobre V4 é a razão de corte sobre a taxa de compressão. E aí, ó, substituindo a equação que relaciona P4 com P3, olha só, P4 com P3 seria aquele V3 sobre V4, mas aí a gente vai colocar a razão de corte sobre a taxa de compressão elevada a K. Então, nós temos o P3, temos a razão de corte e a taxa de compressão, e aí a gente acha o valor da pressão P4, que é de 238,1. Tá? O processo de 3 para 4 é isentrópico, então a gente pode usar essa relação aqui, tá? Daquelas relações no início dos itens lá, que era para processo isentrópico. Nós temos a pressão P4, pressão no ponto 3, temperatura no ponto 3, e a gente encontra a temperatura no ponto 4. Tá? Aqui não é T2, não. Bom, arrumando, ó, aqui a temperatura T4 vale 744,5 Kelvin. Tá? A pressão no ponto 4, 238,1 kPa. Letra I. O trabalho de compressão em kJ por quilo. Tá? Bom, o trabalho por unidade de massa de compressão isentrópico de 1 para 2 é dado por essa forma aqui. Ó. O trabalho de 1 para 2 é o calor específico por volume constante vezes T2 menos T1. Se fosse com propriedades variáveis, seria o 2 menos o 1, tá? A energia interna no ponto 2 menos a energia interna no ponto 1, se fosse com propriedades variáveis. Mas quando ele está falando que a gente vai fazer exercícios com propriedades constantes, então a gente vai usar esses valores aqui. E aí a gente substitui os valores, tá? Aqui está em Joule, 718, vezes a temperatura, aqui está em Joule por quilo Kelvin, tá? E aqui está em Kelvin. Então, fazendo a conta, dá 478.475 Joule por quilo, tá? Dividido por 1000, dá 478,5 kJ por quilo. Ó, lembra que eu falei, ó, um processo a volume constante, a gente vai usar o calor específico CV. Agora, ó, letra F, calor adicionado ao ciclo em kJ por quilo. Tá? O processo ocorre a pressão constante. Então, essa adição de calor é o calor específico à pressão constante vezes a diferença de temperatura. Tá? Se fosse com propriedades variáveis, seria H3 menos H2, que é o valor das entalpias. Tá bom?
Aí a gente substitui os valores, 1005 por CP, tá? As temperaturas, o resultado dá 888.018 joule. Dividido por 1.000, esse calor adicionado dá 888 kJ por quilo. Bom, depois eu comento os detalhes, tá? G. Trabalho de expansão em kJ por quilo. Tá? Trabalho de expansão de 2 para 3, trabalho de expansão, né? O trabalho de 2 até 4, então o trabalho de 2 até 3, mais o trabalho de 3 até 4. Tá? O trabalho de 2 para 3 é a pressão constante, então é a pressão vezes a diferença do volume específico. Mais o trabalho de 3 para 4, que é um processo um processo isentrópico, tá? Vai ser CV vezes T3 menos T4. Tá? Se fosse com propriedades variáveis, o primeiro aqui ficaria como está, e o segundo seria energia interna do ponto 3 menos energia interna do ponto 4. Tá? Existem algumas maneiras de fazer esse exercício, claro, né? Algumas possibilidades. Ó, eu peguei essa equação aqui, ó, P2 vezes V3 menos V2, eu fiz P3 vezes V3 menos P2 vezes V2, tá bom? Então tá aqui. E aí, isso aqui, substituindo na equação, esse aqui, P3 vezes V3, é o R barra vezes o T3 sobre o mol do ar. Aqui é o R barra vezes o T2 sobre o mol do ar, tá? Usando a equação dos gases ideais, que é o que está aqui, ó. Podemos trabalhar desse jeito aqui também, tá? Mais o CV vezes T3 menos T4. Aí eu trabalho de 2 para 4, tá? Ó, percebe que aqui eu coloquei a unidade do R bar como 8.314 joule por quilomol Kelvin. Aqui as diferenças de temperatura em Kelvin, tá? E aqui em kJ por quilomol. Mais o CV em joule por quilo-Kelvin, né, vezes a diferença de temperatura em Kelvin, o resultado dá 1.047.330 joule por quilo, tá? Dividido por 1.000 dá 1.047,3 kJ por quilo. Ó, e agora no processo do calor rejeitado em kJ por quilo, tá? Ele ocorre um processo, ele é um processo a volume constante, 4 para 1, então vai ser o CV vezes T4 menos T1. Se fosse com propriedades variáveis, seria energia interna do ponto 4 menos a energia interna do ponto 1. E aí a gente substitui os valores, tá? Então aqui o resultado dá 319.151 joule por quilo, dividido por 1.000 dá 319,2 kJ por quilo. Muito bem. Letra I. O trabalho do ciclo é kJ por quilo. O trabalho do ciclo, o que é? É o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Bom, então tá aí, ó. O trabalho de expansão arrumado aqui, ó. O trabalho de expansão é de 2 para 4 e de compressão de 1 para 2. Tá? Um menos o outro. Substituindo os valores, o trabalho do ciclo dá 568,8 kJ por quilo. Beleza? Bom, letra J. A eficiência térmica do ciclo. Tá? O que é eficiência térmica? É o trabalho do ciclo dividido pelo calor adicionado. Tá? Aí, ó, arrumei aqui o calor adicionado, que é só de 2 para 3. O resultado aqui está certo. Tá? Essa eficiência térmica do ciclo dá 0,6405, ou 64,05%. Ok? E letra K, pressão média efetiva. Pressão média efetiva é o trabalho do ciclo dividido pelo volume deslocado unitário aí, tá? Lembra que aqui, ó, aqui o trabalho do ciclo, o trabalho é minúsculo e os volumes são tudo minúsculos, tá? Aqui a unidade, por exemplo, pode ser joule por quilo, aqui metro cúbico por quilo, tá? O V2 é o V1 sobre R, tá? Por isso está aqui, ó, colocado ele já em evidência. E o V1 está aqui por fora, nós não sabemos quanto que ele vale. Aí a gente usa a equação dos gases ideais, tá? Pressão vezes volume específico é igual a R barra vezes T1 sobre o mol, tá?
substitui os valores e o V1 dá 0,8968 m3 por quilo. E aí a gente substitui na equação, a pressão média efetiva dá 670,2 kPa. Tá? Cuidado que esse trabalho do ciclo está em kJ por quilo. Tá? Aqui dá em kJ por quilo, e esse resultado de baixo vai dar em metro cúbico por quilo. Tá? Então, cuidado aí que vai ficar, aí o resultado já sai direto como 670,2 kPa. Ok?